Fala aí pessoal do Modelo Fractal, CodeTrader aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje a gente vai estar falando sobre reversões e eu quero estar comentando para vocês sobre as principais maneiras no qual eu enxergo as reversões, como que eu identifico quando que o mercado vai reverter de fato para poder mudar o meu bias, para poder mudar o meu Journal Liquidity de um Journal Liquidity mais alto ou um Journal Liquidity mais baixo. Então nessa aula aqui você vai conferir esses principais reversões. Bom, pessoal, a gente precisa começar primeiramente entendendo, na verdade, as fases no qual o preço se comporta, ok? O preço ele só pode se comportar de 4 maneiras, que são essas que estão na tela. Dá um foco para essas aqui que estão do lado de fora, né, desse diagrama. Retração, consolidação e reversão. A gente vai estar falando sobre o quê? Sobre reversão aqui nesse exato momento. Mas existe uma aqui no meio que intermedia todas, que é a expansão. Ela é muito importante. As principais movimentações são de expansão. A gente quer participar de expansões no nosso trading, no geral, né? Então, é um principal, beleza? E essas fases aqui, eu só estou trazendo elas para vocês para eu poder indicar a vocês quando e como que vocês vão ter essas reversões. Porque a reversão, ela é uma coisa muito específica. Ela é uma troca realmente do order flow. É uma troca do preço subir para o preço descer ou do preço descer para o preço subir. E isso é muito específico mesmo. Não é uma coisa que vai acontecer direto, não é uma coisa que vai acontecer toda hora. Isso aqui tem muito a ver com o fluxo das ordens, igual eu falei, que é o order flow, que é o fato da gente entender se a gente está tendo um mercado de compra ou um mercado de venda, se a gente tem um jornal liquidity mais acima ou mais abaixo. Então é uma coisa muito importante a reversão. Assim como todas as outras são muito importantes, mas eu preciso que vocês prestem muita atenção em quando que uma reversão pode acontecer, quais são as regras que eu levo para uma reversão. Ok? Então, o preço ele só pode fazer o seguinte. A gente tem 3 fases aqui, né? Tirando a reversão. E a gente só pode ir de uma delas para a reversão. Então, isso aqui dá uma baita de uma ajuda. A gente só pode ir de uma expansão para uma reversão. Eu não estou falando que toda expansão vai ser seguida de uma reversão. Porém, isso aqui é a única coisa que existe. A gente não consegue ir de uma consolidação para uma reversão e a gente não consegue ir de uma retração para uma reversão. Isso porque não faz sentido. É uma coisa até inimaginável de se acontecer. Imagina a gente estar retraindo e aí a gente reverte. Não tem como. Eu não estou falando da gente retrair e a gente reverter para o outro lado. Eu estou falando do fato de que a gente faz uma expansão e a gente começa a retrair. E aí, tipo, a gente faz esse movimento aqui, como é que eu vou, tipo, reverter aqui? Não encaixa, não existe um movimento de reversão acontecendo aqui, né? Comparado com essas 3 fases grandes aqui, expansão, retração e depois reversão. Não existe. Ou então o fato de eu ter expandido, depois eu consolidar e eu reverter. Tipo, não, isso não existe. Não existe mesmo. Tá? Eu fazer, tipo, do nada eu reverter. Tá? O preço aí não faz isso. Ele sempre vai fazer uma reversão depois de uma expansão, tá? Nunca depois de uma consolidação, nem depois de uma retração. É até inimaginável você parar para pensar, né? Não tem como, não cabe no universo tridimensional o preço vir de uma retração para uma reversão direto, tá? Então, por isso que a gente tem essas fases. E aqui a gente tem certas regras para isso. Cara, existe um movimento no mercado que se chama manipulação. Manipulação é um movimento extremamente importante, que muitas pessoas acabam confundindo com o próprio movimento da reversão. Porque a manipulação ela é bem interessante para a gente pegar uma expansão, porque expansões tendem a acontecer depois de manipulações. Porém, a reversão ela depende da manipulação. Ela depende da manipulação. E a manipulação não é uma fase do preço, a manipulação é uma coisa que acontece no mercado. Não se diz respeito exatamente a uma fase. Por quê? Ela é composta de 2 fases. Ela é composta de uma expansão e depois uma expansão no lado do contrário. Isso é uma manipulação, que também é uma reversão, de certa forma. Ok? Eu vou desenhar aqui para vocês. Imagina que a gente vem subindo aqui. A gente faz o quê? Uma expansão para cima e depois uma expansão para baixo, dessa maneira. O que a gente fez? A gente manipulou esse topo. A gente fez a manipulação aqui. Mas esse movimento aqui em específico, ele é o que? É uma reversão. Porque a partir daqui a gente vai começar a trocar o order flow. Então, ok? A manipulação é aqui, no topo. Isso aqui é a manipulação. Ele fazer isso e isso. E ao mesmo tempo, isso e isso, aqui embaixo, num fractal maior, é uma reversão. Porque a gente vai trocar o order flow que está de alta para o order flow que está de baixa. Ok? Então, muitas vezes, vai antecipar uma manipulação.
que é justamente uma expansão, depois uma outra expansão. A gente vai ver isso. Bom, aqui eu tenho algumas coisas no qual eu levo em consideração quando eu estou tentando entender um movimento de expansão, de reversão, perdão. Que é o fato de, primeiro, né, quando que ele pode acontecer, quais são os fatores, qual é o cenário, qual é o contexto no qual ele pode se inserir. Quando eles atingir um pool de liquidez, então quando a gente for em um pool de liquidez, atingir esse pool de liquidez, o que são os pools de liquidez? São failure swings, low resistance liquidity ou high resistance, quando a gente tem um old high, um old low, uma máxima, mínima bem destacada lá, forte embaixo. Higher Time Frame Market Maker Model é trabalhando justamente no IRL de um tempo gráfico maior, numa formação ali, porque o tempo gráfico maior ele vai puxar o tempo gráfico menor, e a gente vai estar entendendo o order flow desse tempo gráfico menor subindo, por exemplo, até um PG Array, aí ele vai chegar nesse PG Array do Market Maker Model do tempo gráfico maior, e aí ele vai reverter a parte desse PG Array para baixo, e ele vai trocar o order flow, e o fato dele ter um order flow de alta, aí ele vai e inverte para o order flow de baixa, ele fez o que? Uma reversão. E isso aconteceu o quê? Em alinhamento com o High Time Frame Market Maker Model. Então isso aqui é importante. E às vezes ele pode fazer os dois, ele pode atingir um pool de liquidez com o Market Maker Model High Time Frame, e aí ele vai fazer uma reversão. E aí ele pode fazer o quê? Um High Time Frame Open High Low Close. Também preste muita atenção nisso aqui, porque se vocês lembram, a gente tem dentro de um Open High Low Close duas reversões, ok? No caso, normalmente uma que a gente considera mais. Por exemplo, se eu tenho um candle que eu espero que ele seja de alta, que ele seja predestinado a ser de alta, a gente tendo a abertura dele, o que a gente sabe que ele vai fazer? Ele vai fazer uma low, uma mínima. Aqui é onde cabe o nosso Judas Swing, onde cabe a gente ter aquela manipulação, onde cabe a gente bater aqui ou bater aqui. E depois a gente tem o que? Uma fase de expansão de alta. Então ele poderia vir descendo aqui, ó, tá vendo? No order flow de baixa. Ele vai atingir o ponto específico dentro de uma formação de open, low, high close de um candle de tempo gráfico maior, de um high time frame. Colocar essa mínima aqui, beleza? E aqui ele vai fazer uma reversão, porque a partir daqui agora o order flow vai ser de alta. Então ele fez essa movimentação aqui em V, tá vendo? E trocou o order flow. Isso dentro de um tempo gráfico maior é considerado também, né? No tempo gráfico menor, uma reversão. Lembrando que o preço é totalmente fractal. Aí vai fazer o high e o close. E aqui em cima também pode ser uma reversão no tempo gráfico menor. Mas a gente considera mais essa aqui embaixo, porque ela é a que gera expansão. E é aqui que normalmente a gente tem a manipulação para baixo, para depois expandir. Todas essas coisas. Então, encaixando nisso aqui, a gente tem um tipo de reversão bem interessante. Quanto mais coisa você conseguir encaixar dessas, melhor. Tá? E lembrando que as reversões elas sempre são fractais. Então, nos tempos gráficos, cada um tem o seu order flow, vai depender de qual order flow você está buscando. Eu, particularmente, gosto muito de entender o order flow do diário e o order flow do H1. São os meus favoritos. Meu fractal favorito é esse. Por quê? Eu opero M15, M30, ok? Então, preste atenção nesses tempos gráficos. Principalmente o Hello Close do diário. Beleza? Então, entendendo essa primeira parte, imagino que tenha ficado claro. Bom, agora a gente tem a relação de tempo. De acordo com lectures que eu vi do ICT falando sobre reversão de mercado, inclusive o nome do vídeo dele é How to Trade Market Reversals, onde ele fala isso aqui, ó, sobre tempo. Ele dá essas duas regiões de tempo aqui, que fazem muito sentido, muito sentido. Para quem não sabe, eu particularmente gosto muito de operar Forex. Eu opero principalmente o USD, o DXY, o GBP, o USD, tá? Às vezes ouro também. Não é câmbio, né? Eu sei, mas é commodity, é bom também. Ok? E a gente tem esses duas killzones aqui. Se você não sabe o que é killzone também, você está atrasado no tempo. Você deveria buscar entender esses entendimentos aí, né? Entender esses entendimentos? Procurar esses entendimentos aí antes de estar procurando materiais mais avançados. É difícil fazer material avançado porque poucas pessoas vão conseguir tirar o máximo de proveito disso aqui. Poucas pessoas vão estar dispostas a realmente assistir, reassistir, colocar em prática, a buscar todas essas coisas, ok? Lembrando que todas as coisas elas tendem a se encaixar no longo prazo. Então, se você continuar estudando, continuar se esforçando, você vai ver que tudo que você está estudando, tudo que você está aprendendo, seja pelo meu canal, seja por outros canais, vão se encaixar. Tempo, a gente tem New York AM, é a killzone da manhã de Nova York, que vai das 7 da manhã, isso aqui horário de Nova York, beleza? Qual é o horário de Nova York? É o East Standard Time. Por enquanto, está o TC-4, uma hora a menos em relação ao horário de Brasília. Mas isso pode variar dependendo de horários de verão dos Estados Unidos ou do Brasil. Bom,
New York AM, iniciando às 7 da manhã no Eastern Standard Time e fechando às 10 da manhã no Eastern Standard Time. Isso aqui é um tempo específico onde a gente pode ver uma reversão tomando lugar. Então a gente está falando de um tempo intradiário que desencadeia uma reversão dentro dessa janela de tempo. London Close, o ST também fala bastante sobre London Close, que é um horário de Killzone também que vem logo após New York AM, que é das 10 da manhã ao meio-dia, horário de Eastern Standard Time novamente, a gente encontra essa Killzone logo em sequência. Então a gente tem esse período das 7 da manhã até as meio-dia, basicamente, onde a gente encontra esses pontos de reversão. Porém, de maneira mais detalhada, mais sutil ainda, a gente tem o seguinte horário, das 8h30 às 11h. Ok? Então a gente tira mais ou menos essas pequenas rebarbas aqui de final e de começo, onde o preço tem menos probabilidade de acontecer. Então, puxando realmente a probabilidade maior, 8h30 às 11 é tipo o nosso horário chave, assim, o nosso horário mestre, onde pode acontecer as principais reversões do mercado, onde pode se formar topos e fundos extremamente relevantes. Bom, agora falando sobre a estrutura de um topo e fundo para uma reversão. Por mais que a gente vai ver os padrões de reversão aqui, você vai ver que a gente vai ter que encaixar isso aqui dentro dessas formações. Essas formações elas são formadas por isso aqui é a base, que são as estruturas de intermediate term, ou seja, as estruturas mais completas, mais complexas, onde a gente tem 3 swings de preço, como você pode ver, a gente tem um topo mais alto aqui no meio, depois um topo mais baixo aqui na direita, e isso aqui forma um intermediate term high, onde aqui em cima normalmente a gente encontra com um PG Array, principalmente da temporada maior, e depois a gente inverte aqui para baixo, a gente vem formando topos e fundos mais altos, depois a gente começa a formar topos mais baixos, consecutivamente fundo mais baixo, e aqui a gente troca o nosso order flow. Então isso aqui é muito importante, isso aqui sendo um ponto de virada, que é justamente aqui nesse intermediate term high, onde a gente quer ver as seguintes coisas que eu vou mostrar para vocês acontecerem, e que a gente quer ver acontecer num tempo específico e realizando uma coisa específica, como eu falei para vocês lá, das regrinhas para uma reversão. Então, a gente quer ver ele for fazendo essas coisas específicas em um tempo específico, por muitas vezes, ok? Com os próximos detalhes que eu vou mostrar para vocês em breve. E a gente tem aqui o Intermediate Term Low, porque é uma mínima aqui mais funda, mais protegida, tá vendo? A mais de baixo aqui desses três. A gente tem uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta, onde aqui, a partir do momento que a gente coloca essa mínima aqui, extrema, a gente pode começar a trocar o nosso order flow para um order flow de alta. Isso caracteriza uma reversão. Percebam que o preço ele vem de uma expansão para baixo. Olha a fase do preço, tá? Que a gente falou ainda agora. Ele vem de uma expansão aqui para baixo e depois ele expande aqui para cima. E aqui no Intermediate Term High, ele expande para cima e depois expande para baixo. E ele faz a manipulação nesse topo aqui anterior. Como eu falei, aquilo lá é importante. Percebam aqui como que é a utilização dessas fases do preço, beleza? Depois aqui na frente ele vem uma retração, ó. E depois uma nova expansão. Ou seja, ele troca, com certeza, o order flow aqui. Ok? Só olhando isso aqui a gente já consegue identificar todas essas coisas. Beleza? Mas eu preciso que vocês saibam dos detalhes, que vocês se atentem nos detalhes. Porque a maioria das pessoas vão pecar nos detalhes. Bom, então a gente já falou sobre quando, sobre onde. Agora vamos falar sobre os padrões, entre aspas, em si, que eu gosto de utilizar para poder entender as reversões. O primeiro e mais clássico de todos é o que a própria SCT passa muitas vezes, que é o AMD Reversal, é a reversão em AMD. E esse aqui é excelente. É um tipo de reversão perfeito, na minha opinião, quando está cumprindo com aquelas outras coisas que eu falei para vocês, porque ele é o mais clássico e ele tende a respeitar sempre, cara. É quando a gente faz esse padrãozinho que está aqui na direita em formato de linha, aqui na esquerda em formato de candles, onde a gente tem justamente o que eu falo que é importante para vocês, a manipulação, beleza? E a reversão em si. Pegando essa esquemática aqui da direita que a gente tem mais price action sendo traduzido aqui, pode ver que a gente começa tendo um order flow de alta, até que a gente faz o que? A gente lateraliza. Então a gente faz uma acumulação aqui nesse ponto, ok? Também pode ser considerado uma consolidação, que também é uma fase do preço, tá? Também é uma fase do preço, uma consolidação. Então, a gente pode considerar também uma consolidação. Mas o que acontece? O preço depois de uma consolidação, ele sempre vai expandir. Ele não pode reverter depois de uma consolidação. Então, tipo, ele não tem como ele estar aqui no meio e ele reverter do nada, tá? Isso não existe. Ele tem que expandir. Então, ele vai expandir. Seja para cima, seja para baixo. Tudo bem? Eu não tô falando que ele não pode sair daqui para baixo, tá? Eu não tô falando isso. Eu tô falando que ele pode fazer isso. Mas ele tem que expandir. Tudo bem? O movimento de reversão é esse aqui, ó. Então ele vai sair daqui
de dentro dessa consolidação fazendo o quê? Expandindo para cima, como você pode ver. Mas ele vai expandir para cima e depois ele vai expandir para baixo. E isso aqui, tá vendo? Essa expansão realmente forte aqui, que é tão grande quanto a expansão para cima, até maior, é uma reversão. Então ele vai fazer o que? Uma consolidação, uma acumulação, basicamente. Vai expandir para cima e vai expandir para baixo. Isso aqui é o importante, ok? A gente precisa ver expansão, a gente precisa ver displacement, que a gente chama. Displacement são as pernadas de força, as pernadas de intenção do mercado, onde normalmente deixa Fair Value Gaps. Então, Fair Value Gaps descendo a partir daqui. Justamente interessante se a gente encaixar com as outras coisas. Então, em um tempo-chave, como eu falei para vocês, Nova York, London Close, e a gente vê o que? A gente vai passando aqui em cima uma Fair Value Gap de um diário, mensal, semanal, ou coisas do tipo, coisas do gênero. E aqui na frente a gente tem o que? A distribuição, porque a MD é literalmente acumulação, manipulação e distribuição. Então aqui a gente tem a distribuição e consecutivamente, como a gente rompe tudo aqui para baixo e começa a fazer os topos mais baixos, a gente vê o que? A nossa famosa troca de order flow. Aqui a gente tem o nosso querido choque, o nosso querido market structure shift, que se aplica a essas situações de reversão específicas. Aí a gente vai embora, a partir daqui para baixo, agora na nova direção. É como se a gente viesse subindo, a gente vira para descer. Isso é uma reversão. Esse padrão aqui é excelente. Esse aqui é o primeiro e muito favorável, inclusive recentemente, ele aconteceu no EURUSD. Só para poder trazer para vocês o exemplo dessa movimentação aqui, eu estou me referindo no EURUSD. Como você pode ver, o preço ele expandiu para baixo e aí ele começou a lateralizar, consolidar aqui, ó, dentro desse ponto, tá vendo? Depois aqui embaixo, como você pode ver, o que ele fez? Ele expandiu para baixo, depois ele expandiu para cima. Colocou essa mínima, que é um intermediate term low, que eu mostrei para vocês, tá vendo? Ele forma esse tipo de formação aqui, olha só onde ele deixa o próximo fundo, né? Então isso aqui é uma expansão para baixo, expansão para cima, uma reversão. Pelo temporal final, a gente consegue ver nitidamente que o preço estava fazendo características de order flow de baixa. Ele estava deixando o Fair Value Gap de baixa, certo? Estava vindo nas máximas e rejeitando as máximas, estava rompendo as mínimas, tá vendo? Se a gente traça Premium Discount, por exemplo, ele respeita a região de Premium, fazendo essas coisas de order flow de baixa. E depois, quando ele chega aqui para colocar essa reversão, expande para baixo, expande para cima, ele faz o nosso AMD Reversal, acumulação, manipulação, distribuição. E um ponto-chave, um ponto bem específico. E óbvio, um tempo específico também. Das 7 aqui, tá vendo? Aqui inicia às 7 até às meio-dia lá, é a hora que ele pode reverter. Como eu falei, vocês podem diminuir isso para 8h30, né? Aqui nesse caso, 8h30 abriu aqui já expandindo. Ele colocou essa reversão aqui 8h15. Mas você pode ver que foi bem próximo o tempo e foi dentro da janela daqui os anos de Nova York. AM. Então, acho que esse exemplo já ficou bem claro. Eu recomendo que você analise isso no seu gráfico, se você tiver a ferramenta de replay do TradingView, que você veja isso acontecendo de fato. Ok? Vamos para o próximo exemplo, então. Bom, a próxima maneira, né, o próximo exemplo que eu gosto de identificar a nossa reversão é utilizando uma coisa chamada Two Stages SMT. Porque às vezes a gente vai ter um price action um pouquinho mais conturbado, igual a gente está tendo aí, e a gente vai ter quebras na correlação, a gente vai ter falhas de correlação. Nesse caso, eu estou me referindo às SMTs. Se você não sabe o que é uma SMT, eu recomendo que você volte um pouco aí, assista outros conteúdos ou procure, pesquise o que é uma SMT. Compreenda primeiro o que é uma SMT. Ela vai ser importante para os nossos próximos conceitos também. Então, sem SMT é só o MD Reversal. Daqui para frente, tudo com SMT. Bom, a SMT, pessoal, uma só seria esse topo aqui, tá vendo? Esse topo mais alto, nesse par 1, nesse ativo 1, que pegou essa máxima anterior, e esse aqui não. Só que uma SMT só, ela não é lá tamanha coisa para comprovar uma reversão. Isso já é forte. Uma SMT já é forte, mas assim, a gente pode ter mais confirmação. A gente pode ter mais, ok? Então, a gente pode ter uma Two Stages SMT. Que é assim, para simplificar, você pode observar ali pelo temporal maior, esse tipo de formação aqui, ó, acontecendo. Onde você tem um ativo que faz uma captura de um topo. E aqui qual que é o ponto-chave, pessoal? O ponto-chave que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu não quero que vocês fiquem apegados a padrões, porque isso aqui é tudo lógica, tá? Qual que é a lógica? O ativo 1, ele vai vir nesse primeiro topo aqui,
E ele vai realmente manipular esse topo. O que ele vai fazer nesse topo? Então ele vai expandir para cima, ele vai expandir para baixo. Ou seja, ele vai ter um movimento de displacement saindo de dentro desse topo aqui. Saindo de cima dessa SMT e descendo. E o segundo ativo também. Isso aqui vai colocar nesse primeiro ativo isso aqui como um topo forte. Então a gente tem um sweep, ou seja, uma manipulação, uma captura de liquidez aqui em cima e uma expansão para baixo. E depois aqui no ativo 2, a gente vai ter mais para frente esse topo aqui, que é esse topo do meio do primeiro ativo, como você pode ver. O que ele vai fazer? O seu ativo 2 ele vai voltar aqui. O ativo 2 ele vai voltar aqui nesse topo e ele vai manipular esse topo também. Então o que ele vai fazer? Ele vai expandir para cima, chegar nesse topo, manipular ele e vai expandir para baixo. Isso vai caracterizar uma two-stage SMT, porque a gente vai ter os dois ativos agora sendo responsáveis por fazer uma manipulação e falhar topos e começar a expandir para baixo. Ok? Então isso vai caracterizar a two-stage SMT. Se você conseguir achar esse padrão aqui perfeito, tudo bem. Mas isso aqui, esse topo, tá vendo? Essa falha aqui, essa mudança, ela pode se dar mais para frente nessa pernada, nessa reversão. Então ela pode se dar mais para frente e entre tríades de ativos também. Então, isso aqui já é um pouco mais avançado. Mas você pode puxar 3 ativos correlacionados e você pode procurar essa two-stage SMT entre esses 3 ativos correlacionados. Agora, aqui é um exemplo de uma two-stage SMT, no qual eu confiei bastante que iria respeitar entre uma tríade de ativos do XAU-USD, XAU-Euro e o XAU-GBP. Como você pode ver, a gente teve uma formação de fundo aqui, que não foi em AMD. Na verdade, você poderia até considerar, por exemplo, esse ponto aqui. Mas como eu falei que todos os ativos, né, eles têm as 3 formações, né? Aqui, ó, uma acumulação, uma manipulação, depois uma distribuição. Poderia considerar, obviamente. Aqui também, talvez você poderia conseguir encaixar um AMD. Aqui você também poderia tentar encaixar um AMD. Por exemplo, aqui, né, poderia ser só acumulação, depois só manipulação, depois só distribuição mais para frente. Mas aqui foi clean da gente utilizar uma two-stage SMT entre os 3 ativos. Como a gente viu, a two-stage SMT no ativo mais forte, ela se dá como se fosse um topo de uma casa, um telhado, tipo assim. Tipo assim, né? A gente viu isso agora. E é o que a gente tem aqui no XAU-GBP. Reparem na primeira SMT que a gente tem, que é entre esse fundo aqui, que é entre esse fundo daqui e aqui. Como você pode ver, a gente tem essa SMT com o XAU-Euro. Então o XAU-GBP ele faz a captura desse fundo, enquanto o XAU-Euro não faz a captura desse fundo. Ele bota uma primeira SMT. Ok, aqui nesse ponto. E logo em sequência, que ele colocou esse fundo aqui, a gente tem uma outra SMT bem aqui na frente com o XAU-USD. Então o XAU-USD, nesse mesmo fundo aqui, captura, e o XAU-GBP não captura. Então, como você pode ver, a gente teve uma primeira divergência com o XAU-Euro, depois uma segunda divergência com o XAU-USD, colocando meio que esse fundinho aqui. Sem contar que próximas SMTs que vierem acontecer aqui para frente nessa pernada, elas vão confirmar ainda mais essa two-stage SMT. E qual foi a próxima que a gente teve? Foi bem aqui na frente. Olha só, isso aqui também confirma pra gente essa pernada de alta, ok? No caso, antecipou ainda essa movimentação de alta, como eu falei para vocês. Essa SMT aqui embaixo, como você pode ver aqui, a gente não tem a captura desse fundo em específico. E nem aqui no XAU-GBP a gente tem a captura desse fundo específico. Porém, aqui no XAU-Euro a gente tem a captura desse fundo específico. Isso já mais para frente na pernada. Porém, isso aqui ainda vai confirmar para a gente. Olha só aqui no XAU-GBP, como que isso aqui é uma two-stage SMT forte. E isso aqui ainda vai servir para impulsionar o preço com mais força ainda lá para cima. Ok? Então isso é uma two-stage SMT. Pode ser visto em diversos time frames. Inclusive em time frames menores, time frames maiores. Mas toda vez que vocês verem isso aqui acontecendo entre 2 ou 3 ativos correlacionados, vocês podem confiar em uma reversão, igual que foi o que a gente teve aqui. Lembrando que a reversão, ela não é, tipo, perfeita, a gente não vai ter, tipo, a movimentação vai vir assim e vai reverter e vai fazer isso, não, isso é muito difícil de acontecer, mas sim que vocês prestem atenção nas características do que o mercado está fazendo. Após o momento que ele colocou essa two-stage SMT e começou a expandir para cima, vocês podem ver que ele está rompendo topos, certo? Que ele está deixando imbalances de alta.
e que ele está respeitando o discount de ranges, olha só. Esse aqui é o discount desse range, ó. Como que ele vem respeitar esse discount, como ele deixa mais SMT nesse discount. E aqui pra frente, como ele continua fazendo essas coisas, inclusive nos 3 ativos. Isso é uma coisa muito importante, ok? É ele estar vindo e fazendo o mesmo order flow nos 3 ativos correlacionados em direção alta, ou seja, os 3 estão expandindo juntos. Isso configura uma reversão de qualidade quando os 3 ativos expandem junto. E o último exemplo que eu tenho para dar para vocês, que eu curto bastante, é o SMT mais PSP. PSP significa Precision Swing Point. É quando a gente tem uma troca de força diretamente na SMT. Então a gente faz uma SMT e já troca de força. O que seria isso? Para simplificar, para ficar mais simples para vocês observarem isso no dia a dia de vocês, é quando vocês observarem, por exemplo, essa movimentação aqui que a gente deixou uma SMT. E o ponto aqui, eu não estou falando de two-state SMT mais, estou falando de uma SMT só. Então você pode ver aqui, a gente deixa um Precision Swing Point. Observa esse candle aqui, observa o fechamento dele. E agora olha esse aqui, observa o fechamento dele. Como você pode ver, esse daqui fechou um candle de alta e esse aqui fechou um candle de baixa. Quando isso aqui coloca o lugar em um tempo gráfico relevante, 15 minutos, 1 hora, por exemplo, uma SMT realmente fecha nesses tempos gráficos, formando um topo. Você pode ver a formação de topo aqui bem clean, né? Com esse candle aqui fechando dentro desse pavio anterior. Com uma PSP e uma SMT, a gente tem um cenário forte para que o preço faça o quê? Expanda logo em sequência. E essa PSP e essa SMT elas vão ser validadas por esse movimento de expansão. Então a maneira da gente antecipar esse movimento de expansão para baixo é justamente com a SMT e a PSP. E esse movimento de expansão para baixo, como a gente já expandiu para cima e agora a gente vai expandir para baixo, caracteriza uma reversão. Então se eu estou lá no gráfico e eu vejo o preço fazendo isso aqui, fazendo essa SMT mais PSP, fechando esse candle aqui em cima, eu posso imaginar que esse candle 3 aqui, a formação do topo, vai expandir. Então isso aqui é uma maneira de antecipar essa reversão. Do fato que o preço expande para cima, depois expande para baixo, fazendo uma reversão. Isso aqui é uma PSP. Pode acontecer em todos os tempos gráficos. Um exemplo que eu quero trazer para vocês é bem interessante. É encaixando dentro de bastante coisa no qual a gente comentou. A gente tem as regrinhas, né? De como que o mercado ele pode, ou ele vai se comportar, né? As fases de movimentação do preço e tudo mais. Eu falei para vocês que essas reversões elas tomam lugar no que? Open High Low Close de tempos gráficos maiores, Market Maker Models, certo? Quando a gente visita a Liquidity Pools, piscinas de liquidez. Nesse caso, eu vou trazer todos esses pontos aqui para vocês. A gente estava aqui no Brent, beleza? Então eu estou falando aqui de CL1, exclamação. A gente veio em um pool de liquidez bem major, bem grande, acima desse topo aqui, ó. Então isso aqui é uma buy side liquidity bem chave pra gente. E a gente veio em outro pool de liquidez que é se tratando desses imbalances aqui. Então todo esse imbalance é uma liquidity void. Beleza? E isso aqui é um higher time frame, que level, porque é do tempo gráfico maior, eu tô traçando pelo tempo gráfico menor. Mas se eu não me engano é do diário aqui, ó. Onde a gente teve essa liquidity pool até aqui embaixo, tá? Então aqui a gente está encaixando em algumas coisas interessantes. A gente está encaixando em coisas bem interessantes. Para fazer o frame dessa reversão. A gente está encaixando ela dentro de um que leva o tempo gráfico maior, né? Seguindo a order flow de um tempo gráfico maior, por exemplo. Acredito que tem alguma coisa no semanal também. Uma semana. Não. No diário mesmo. Ok. Mas a gente está encaixando isso aqui dentro desse ponto específico do diário. E outra coisa que eu falei também é a gente encaixar um movimento de reversão dentro de um Market Maker Model, né? Como você pode ver, a gente tem o Market Maker Sell Model aqui. Original Consolidation, acumulação 1, 2, Smart Money Reversal. Onde que a gente tem a reversão? Na Smart Money Reversal. Então aqui a gente procura pelos nossos sinais de reversão que eu mostrei para vocês. E tudo mais. Mas encaixado isso aqui dentro de um cenário, dentro de um contexto bem interessante. Infelizmente essa máxima aqui ela não foi feita dentro do horário, né? Que eu comentei para vocês, dentro do horário específico. Que é interessante a gente ver esse tipo de formação. Porém, isso aí foi um fator a menos. Não significa que o mercado não vai reverter. Eu estou falando que é mais plausível, principalmente nos mercados maiores, né? Aqui eu estou falando de petróleo, cara. É um mercado um pouco mais complicado de colocar esse timing institucional. Mas assim, Nasdaq, S&P, Dow,
EURUSD, DXY, GBPUSD, costumam fazer suas máximas e mínimas dentro daqueles horários que eu falei para vocês. Aqui ele já não fez. Porém, ele expandiu para cima. Aqui em cima ele fez a reversão e depois ele expandiu para baixo, como você pode ver. Aqui, inclusive pelo tempo gráfico de H1, isso aqui é uma reversão do H1. Porque expandiu para cima, expandiu para baixo, como você pode ver. Ele coloca o Change State of Delivery aqui nesse ponto, ó. E aí ele vai embora. Vou colocar para uma SMT. Então, no tempo gráfico menor, a gente teve uma reversão que primeiramente foi colocada aqui em cima por uma two-stage da SMT. Nesse modelo aqui. E aqui é a gasolina fazendo a correlação, uma casinha, né? Um topinho aqui, tipo uma casinha. Que é um Intermediate Term High, dentro de todo esse contexto. E depois aqui na frente a gente tem a nossa SMT mais PSP, que foi o que eu falei para vocês, o Precision Swing Point, tá? A gente tem esse candle aqui, tá vendo? Que é o candle que faz a SMT com esse ponto. Então eu vou traçar ele, fazer essa SMT. E aqui na frente, aqui, é o mesmo candle, como você pode ver no mesmo horário, que é o que faz a SMT. Porém, aqui você pode ver ele fechando de alta, e aqui você pode ver ele fechando de baixa. Então isso aqui é uma PSP. Então a gente tem uma SMT mais PSP. Isso dentro desse topo, dentro dessa região aqui, né, onde a gente quer ver uma reversão. Então a gente teve a Tuesday SMT e depois a gente teve uma PSP aqui na frente. A PSP ela é complicada de achar em ativos que são muito correlacionados, né? Tipo o USD, o DXY, Nasdaq, o S&P. Mas é possível achar de vez em quando, tá? No tempo gráfico menor é até mais fácil. Eu uso direto lá no M1, no 15 segundos, mas eu não quero, não vou colocar um exemplo de reversão do 15 segundos no M1, porque lá eu tô tratando de outra coisa, né? Aqui eu tô falando sobre reversões de order flow no tempo gráfico maior. Então, a partir do momento que a gente teve essa reversão, a gente pode começar a procurar por modelos de venda, ok? Então, a gente teve diversos modelos de venda. A gente teve esse modelo de venda, Market Maker Style Model. A gente teve esse modelo de venda aqui, outro Market Maker Style Model. E outros aqui pra frente, tá? A gente teve isso aqui, sendo Market Maker Style Model também. Isso aqui, Market Maker Style Model. Dentro de toda essa expansão, isso aqui, Market Maker Style Model, Market Maker Style Model. Market Maker Style Model. Não foi tão clean, esse ativo eu não acho tão clean. Mas como você pode ver, ele reverteu, de fato, two stages e PSP. E outra coisa importante, que eu quero só exemplificar aqui para vocês, é justamente o fato de que essas movimentações de reversão, elas acontecem em pulso de liquidez, como eu mostrei para vocês. Como que a gente identifica isso, Couto? No tempo gráfico maior, a gente consegue identificar onde que a gente tem esse tipo de pool de liquidez. A gente reverter. Então, por exemplo, essa reversão aqui embaixo, olha só onde a gente veio. Olha o ponto que a gente vê, esse fundo aqui, essa wood low, bem extrema aqui, ó. Como que a gente vem abaixo dela para colocar um movimento de reversão. Outros movimentos de reversão, por exemplo, foi esse aqui em cima. A gente vem em pontos de liquidez aqui trabalhando de uma ERL para uma IRL. E quando a gente está trabalhando de uma ERL para uma IRL, aqui dentro a gente tem a IRL. Aqui é a ERL. Se a gente quiser trabalhar daqui para cá, a gente trabalha como? O mercado tem que fazer primeiro um purge aqui em cima, esse sweep, nesse liquidity pool aqui. Depois a gente pode trabalhar reversão, por quê? Olha só, movimento de expansão em AMD. Beleza? Isso caracteriza essa reversão. Aqui na frente, novamente, a gente chegou nessa IRL, que seria a fair value gap aqui. Aqui a gente reverteu, por quê? Trocamos uma order flow para uma order flow de alta aqui no H4. Então isso aqui é uma reversão em AMD. O que caracteriza isso? Expansão aqui, ó, o fundo extremo aqui. Olha o intermediate term low aqui. Beleza? Olha essas mínimas sendo respeitadas, né? E o preço ele começa a fazer o que? A rejeitar aqui as mínimas, e a romper as máximas, e a rejeitar as mínimas, e a romper as máximas. E assim ele vai indo. Por isso que eu particularmente antecipo esse movimento aqui do USD como sendo uma possível reversão de alta. Pra gente alcançar esses pontos aqui. Eu queria ver essa máxima aqui sendo alcançada. Mas isso tudo vai depender da vontade do nosso querido USD, que se encontra travado aqui em uma região, porque a gente pode puxar um range desse topo até esse fundo. Como você pode ver, ele tá travando aqui. Tá bem travadinho aqui. E isso não é muito bom. Isso é bem ruim, por sinal. A gente quer ver a movimentação clean, né? E ele não tá entregando aí essa movimentação clean. Ele tá travado. Provavelmente agora ele pode querer ir lá, expandir e tudo mais, chegar nesses pontos aqui em cima. Porque pra mim isso aqui embaixo é uma reversão. A gente chegou em um key level, um ponto-chave. E a gente colocou essa reversão em um ponto-chave, fazendo a movimentação
bem importante também. Felizmente a gente não teve two stage da SMT, ou SMT com PSP, né? A gente não teve SMT nenhuma, o que é ruim. Mas a gente pode ver essas SMT se formando aqui pra frente. Inclusive, um ponto importante que eu vou deixar aqui pra vocês é essa mínima aqui, ó. Isso aqui é uma relevant low, uma mínima relevante, um fundo relevante. Se eu precisar manipular isso aqui, principalmente se ele deixar uma SMT manipulando isso aqui, vocês podem aguardar que ele vai subir muito. Enfim, pessoal. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite da sala. Até a próxima.